Olá, pessoal querido do nosso projeto Regenerar Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado e que interfere diretamente na nossa comunicação com as pessoas. Essa semana eu estava fazendo curso de comunicação não violenta e fui percebendo justamente os pontos do capítulo de hoje da nossa playlist Curando a Alma. Então hoje nós vamos falar sobre o 7º vídeo, que é Curando Mágoas Profundas. Quantas vezes nós acabamos tendo gatilhos mentais de mágoas profundas no nosso dia a dia. E nessa consultoria em saúde mental, espiritual, emocional, gratuita para vocês, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de você ter um gatilho mental, porque alguém do seu meio de trabalho, do seu meio de relacionamento, às vezes do seu templo, a sua igreja, do seu centro espírita, da sua vizinhança, da sua comunidade, aquela pessoa tem exatamente o mesmo comportamento de alguém que te magoou profundamente. E aí você tem uma reatividade, você tem uma resposta violenta, uma resposta agressiva, uma fala mais perspicaz, provocativa, crítica, às vezes maledicente, e nem percebe. E quando aquilo ali passa, é que alguém chama a sua atenção ou que a pessoa fica ferida, fica chateada, e na verdade você canalizou, você migrou o sentimento, às vezes de um pai autoritário, uma mãe autoritária, né? Uma pessoa que conviveu muito com você e te deixou muito magoada, um chefe anterior que era agressivo, que te assediou moralmente, aí você no novo chefe, você vai transferir, né, uma transferência psicológica daquele sentimento de menos-valia, de incapacidade, de incompetência, aquela sensação ruim que ele fez você sentir no passado, você vai transferir para o novo chefe, porque aquele novo chefe teve uma fala muito parecida, teve um comportamento muito parecido, mas ele nem fez nada contra você ainda e você já está na defensiva, você já está migrando esse sentimento de mágoa para o próximo. Então, curar essas mágoas profundas, mano. Todos nós já sabemos como se magoar. Não é verdade? Qualquer coisa nos magoa ultimamente. A pessoa falou A e você pensa B, isso já é um motivo para você se sentir magoado, porque aquela pessoa não pensa como você. Mas já parou para pensar que muitas vezes ouvir o ponto de vista do outro, sem interferência, sem críticas, sem julgamentos, é um ato mais racional? Então foi isso que eu aprendi essa semana no curso de comunicação não violenta, e eu fui percebendo isso. Poxa, quantas vezes você, numa disputa ali política, porque eu penso de um jeito esquerdo, minha família pensa de um jeito direito, aí minha família não me deixa falar por que eu penso do jeito esquerdo. E o pouco que eu falo já é o suficiente para todo mundo brigar. Ou o contrário, né? Todo mundo pensa esquerdo, você pensa direito, e aí as coisas se tumultuam. E as pessoas não conseguem ouvir o ponto de vista das outras, criando mais ranço, como o povo do Sul costuma dizer, né? Aquele ranço, aquela disputa complicada. Bem, mas brincadeiras à parte, esse assunto das mágoas é um assunto muito sério, porque ele afeta nosso sistema nervoso central, nos adoece, nos transforma em pessoas menos caridosas, menos equilibradas para o nosso dia a dia.
Isso afeta inclusive a aposentadoria, não é? E agora nós estamos com uma grande crise nessas questões de aposentar-se com 65 anos. Eu estou com 40, ainda vou trabalhar 25. Será que eu terei saúde mental, saúde física, equilíbrio emocional, espiritual até os 65 anos? Então, se a gente não se cuida, não se percebe nas profundezas da alma, o que gerou tal mágoa, até que ponto eu fui imaturo espiritualmente, eu não vou conseguir evoluir. Nem nessa encarnação, muito menos no sentido espiritual da coisa. Então, vamos lá. Quando você pensa em alguém, nesse momento, para o vídeo e fica pensando, quem me magoou profundamente? Vou dar a pausa. E aí você volta o vídeo e pensa, fulano de tal é uma das pessoas que mais me magoou nessa encarnação, profundamente, e eu me senti muito mal. E nunca conversei ou tentei conversar sobre esses assuntos com essa pessoa, mas nunca consegui uma mudança de postura dela ou dele. Se você for parar para pensar lá na profundidade, por que você se magoou? Geralmente as mágoas vêm da infância. Você não tinha maturidade emocional para ser resiliente naquele momento. Então você ficou com a ferida. A criança, ela fica com aquela ferida, porque eu queria mais atenção da minha mãe e ela deu mais atenção para a filha da empregada, por exemplo. Eu queria uma boneca, um brinquedo, eu queria algo, existia uma necessidade antes da mágoa. Toda mágoa profunda traz uma necessidade. Isso eu também aprendi no curso de comunicação não violenta. A pessoa que te agride, ela tem uma necessidade não correspondida. Uma necessidade de aprovação, uma necessidade de respeito, uma necessidade de aplausos pelo que ela está fazendo há muito tempo. Vamos dizer que você foi aquela filha, aquele filho dedicado, que fez tudo pelos seus pais, mas você não foi o preferido, a preferida. Você queria ser a preferida. Você queria ser a mais amado, o mais amado. Mas os seus pais, seus avós, os seus primos, a sua família toda, escolheu a pessoa mais fraca da sua família para amar e para preferir. E você passou 20, 30, 40 anos, vamos dizer que é uma ferida lá dos anos 80. Você passou 40 anos com essa ferida e agora seus pais, seus avós, as pessoas da sua família precisam de você e você não quer colaborar. Qual a origem dessa mágoa? Orgulho ferido. Porque você sente ingratidão. Levante a mão quem não tem mágoa por ingratidão. Nem eu posso levantar a mão. Muitas vezes já senti mágoa por ingratidão. Mas pare e pensa. Por que as pessoas tinham que ficar me bajulando ou te bajulando pelo bem que você fazia? Eles preferiram bajular aquela pessoa que era mais fraca, porque aquela pessoa não tinha forças para fazer o bem. Você já tinha forças para fazer o bem. Você tinha forças para acordar todos os dias cedo, lavar o carro, cuidar da casa, cuidar dos seus irmãos, cuidar da sua família. E agora a sua família está precisando de você. Aí vem aquele sentimento assim, poxa, eles não fizeram por merecer.
Mas você acha que isso é o suficiente para pegar os seus pais, os seus avós e colocar no asilo? Eu sei que é uma questão muito delicada, por isso que o nome desse capítulo são Curando as Mágoas Profundas. Porque não é fácil esse processo de não se sentir amado, não se sentir respeitado, não se sentir querido. E eu falo isso nas questões de família porque são questões mais profundas do que um chefe. O chefe você se livra dele, né? Vai para outra unidade, muda de emprego, estuda, se capacita mais, pede até exoneração do governo, vai para outra instituição, abre o seu negócio. É mais fácil. Chefes são passageiros. Agora, os pais, os filhos ingratos são mais complexos. Pessoas da igreja, muita gente já saiu de várias religiões, né? Que eu converso muito com alguns seguidores aqui do canal, porque são mais de 2.000, né? De vez em quando encontro um. E as pessoas falam das suas mágoas das igrejas de diversas religiões. Espírita, católico, evangélico, budista. A frustração com a hipocrisia acontece em todas as linhas da humanidade. Então vem aquele sentimento. Inclusive eu tenho até uma professora muçulmana que estava muito magoada com o ex-marido que queria 2 esposas. Aí eu fiquei assim, mas a senhora não é muçulmana? Não esperava isso? Ah, mas faltou o respeito. Devia ter conversado comigo porque eu já era noiva dele. Então ela já se sentia a primeira esposa, então ele tinha que pedir autorização para ela. E ele foi namorando as 2 ao mesmo tempo e deu um rolo danado. Ela não casou mais com ele, foi uma complicação. E só que isso gera mágoa. Será que eu consigo namorar de novo? Será que eu consigo casar de novo? Porque meu sistema de crenças foi violado. Entende que a mágoa ela vem disso? Meu sistema de crenças era ali, perfeito, maravilhoso, né? Todo marido deve respeitar a sua esposa e eu fui traída. Toda namorada tem que ser respeitada e eu fui traída. Então, não vou me relacionar de novo porque a traição me magoou muito. Aí você para e pensa, será que todos os homens traem? Por que que a Manu é casada, o marido dela não trai e só os meus que traem? Ah, mas é karma. Aí já é um assunto que eu vou falar no próximo vídeo. Essa questão de magos de vidas anteriores, resgates e expiações. Vai ser o próximo capítulo. Mas nesse capítulo, por que que eu estou atraindo esse tipo de energia, esse tipo de coisa? Será que eu estou indo para os relacionamentos com muita sede ao pote? Que eu tenho escutado muito isso. Mulheres modernas que fazem, que acontece, homens modernos também, que não têm paciência de conhecer o outro. Porque na aparência, todos nós somos lindos, maravilhosos e perfeitos. Principalmente quando você está apaixonado, apaixonada. Todo mundo é perfeito quando você está apaixonado. Eu lembro do pai do meu filho, como ele me endeusava, como se eu fosse uma Barbie. Eu ficava até preocupada com isso. Eu era novinha. Casei com 23 anos no primeiro casamento. E ele me idealizava de um jeito que eu sabia que eu não era aquilo. E eu falava isso pra ele, eu falei, olha, você tá exagerando aí na sua expectativa. A realidade não vai ser essa, lamento te dizer. Mas é o olhar apaixonado, entende? É o olhar do tipo, você é a minha Mulher Maravilha. Você é a minha salvadora, você é meu salvador, você é meu príncipe encantado. Você não pode ter defeito, mas criatura, eu sou humana. Você é humano, você vai ter defeito.
Desculpa aí, você tá no planeta Terra. Quinta dimensão. Não é grande coisa. A maioria das pessoas tem comunicação violenta no planeta Terra, na quinta dimensão. A maioria das pessoas são impulsivas. A maioria das pessoas são superficiais e dão muito valor à aparência. Desculpa te dizer, mas no planeta Terra, 80% tá aqui com karma. Não tem ninguém perfeito aqui. Eu acho que você vai ter que se mudar de planeta. Mas conversas paralelas à parte, as questões são essas. É como você ir para a África e você achar que no meio do deserto, do Saara, vai ter um oásis a cada 1 quilômetro. Aí você anda 1 quilômetro e diz, cadê o oásis? Tô com sede. Quero dormir embaixo de uma árvore frondosa. Criatura, você tá com 50 graus Celsius na muleira. Como diz o povo do norte. Não tem oásis a cada 1 quilômetro, não. Cadê seu Google Maps para você procurar o seu oásis? Se você não souber andar no deserto, você vai morrer. Antigamente, na época de Moisés, as pessoas tinham que se preparar e serem educadas a comer as vegetações do deserto para não morrer e conseguir se hidratar em situações desérticas. Porque deserto não é para pessoas hipertensas, idosas, com diabetes, com fibromialgia, com artrite reumatoide. Deserto é um lugar para você se fortalecer. E você já tem que estar numa condição física forte. Então, a mágoa é como se fosse um grande deserto que você está atravessando há anos sem olhar quais eram as suas necessidades. Ah, mano, mas eu sei, quando eu tava lá, né, com aquele meu noivo lindo, maravilhoso, rico, muçulmano, católico, né, espírita, evangélico, eu idealizei demais, mas é porque eu tava apaixonada. Eu merecia uma pessoa perfeita. Eu era uma namorada perfeita. Eu comprava presentes para ele ou para os meus pais, né? Para a pessoa que me magoou, eu dava o meu melhor, materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Aí eu pergunto, será? Será que o seu sistema de crenças não entrou em choque justamente porque você deu demais? Ou porque o outro não entendeu o que você queria? Ou o outro até percebeu o que você queria, mas ele não tinha condições de te dar? Homens são fracos. Homens se apaixonam muito mais rápido do que mulheres. Desculpa dizer, mas a neurociência já comprovou. Um homem solteiro se apaixona muitas vezes durante o ano. As mulheres se apaixonam um pouco menos, porque as mulheres são mais essenciais no sentido do afeto. Homens são um pouco mais superficiais no sentido da sua própria sexualidade. Mas há controvérsias, porque depende da evolução moral, intelectual, espiritual de cada um. Existem mulheres mais superficiais do que homens. Depende da sua experiência emocional. Tem mulheres que gastariam 600, 700, R$1.000 por mês no salão de beleza e outras que jamais fariam uma coisa dessa.
depende da sua história, do seu sistema de crenças. Eu já tive alunas que chegavam para mim e diziam assim: vou me arrumar porque hoje é sexta-feira, hoje é sábado, é o dia do investe. Eu ficava, gente, investe? Que é isso? É o dia de ir pro salão de beleza, de se produzir, de fazer a escovinha no cabelo, de pintar as unhas, de se maquiar, de fazer tudo ali para paquerar. Investir na futura relação. Ou na relação que ela já tinha ali com alguém. Mas aí, se essa pessoa trai e você já está ali, toda investida, qual o sentimento que você vai ter? Joguei meu dinheiro fora. Joguei meu tempo fora. Joguei minha juventude fora, porque foi um casamento de 11 anos, é a média de casamentos do Brasil, 11 anos. Segundo as últimas pesquisas, eu tenho até que rever aqui se melhorou ou piorou o quadro. E isso gerou um trauma dolorido, que primeiro você se magoa. Você vai se magoando no primeiro namoro, com a primeira traição. Aí no segundo namoro você já fica de pé atrás, né? Porque você se magoou no primeiro namoro. Então, o segundo namoro já vai ser aquele namoro que você vai ficar assim. Vou exigir presente, porque no primeiro namorado eu não exigi presente, ele não me deu nada e eu ainda tive que sustentar a relação. Pra gente poder sair, eu tinha que tirar dinheiro do bolso. Então, no segundo namoro, eu vou exigir presente. Vou exigir restaurante chique. Eu quero ir pro restaurante tal, lá no Pontão do Lago Sul. Aqui em Brasília, é um dos lugares mais caros. Eu vou pro japonês do Pontão do Lago Sul, é mais caro ainda. Mas você parou para ver as necessidades do outro? Porque se você se abre para uma nova relação e você pensa, qual é a necessidade desse novo relacionamento? Eu estou magoada com o anterior, mas porque talvez eu não tenha entendido a necessidade do relacionamento anterior. Com esse novo relacionamento, eu tenho que entender a necessidade. Ah, mas a necessidade dele é uma coisa que eu não tenho condições de oferecer agora. Ou você se prepara para oferecer isso e tem uma conversa franca e amena no decorrer do relacionamento, ou você cai fora. Porque às vezes a expectativa do outro é muito alta para o que você pode oferecer. Ou às vezes a sua expectativa é muito alta para o que o outro pode oferecer. Aí você tem que cair fora da relação do mesmo jeito. Entende? Então, assim, isso acontece em todas as esferas da nossa vida, inclusive profissional. Eu já deixei de fazer consultorias, inclusive para deputados, porque eu vi que a expectativa dele era muito alta e a condição de pagamento era muito baixa. E eu pensei, eu vou me matar de trabalhar para fazer tudo acontecer para ele se promover, para ele ser candidatado, para ele ser votado. Por isso, não vale a pena. Ele que contrate outro aí que se propõe a fazer igual ou melhor do que eu faria. Nós não somos insubstituíveis, nem na nossa família, nem no nosso meio profissional, nem pro namorado. Os primeiros 4 meses de paixão, você está mais apegado ao corpo, ao cheiro, às sensações físicas do outro, do que ao amor eterno.
Isso é neurocientífico. Os primeiros 4 meses, se a relação não vinga ali nos primeiros 4 meses, esquece. Você não tem nem química, nem afetividade, nem interesse de continuar. Então é melhor abortar ali a missão, né? Então, essa mágoa, ela precisa ser revista na sua causa. O que causou? Foi a minha vaidade de ser a preferida, o preferido, o mais amado? Mas será que todo mundo tem que ter afinidade profunda conosco? Tem pessoas que têm afinidade de graça com a gente. Tem outras pessoas que não vão ter afinidade conosco, nem pintados de ouro. Seja por motivos energéticos, seja por motivos, inclusive, de encarnações passadas. Aí, isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e até o próximo!